Vamos avançar, já que a pauta é política. A disputa pelas prefeituras e câmaras municipais antecipa a movimentação de lideranças partidárias, com reuniões no interior do estado e na Grande Fortaleza. As informações com Carlos Alberto. Lideranças estaduais do PT, PDT, PL, PSD e União Brasil largaram na frente para ampliar bases nos municípios da Grande Fortaleza e do interior do estado e montar as candidaturas às prefeituras e câmaras de vereadores em 2024. O PDT, que em 2020 elegeu 66 prefeitos, criou um grupo de trabalho para avaliar o quadro pré-eleitoral em cada município e traçar um diagnóstico sobre os nomes que pretendem concorrer à eleição ou à reeleição na disputa pelas prefeituras. O racha na aliança com o PT em 2022 criou uma crise interna no PDT que levou o partido a perder no ano passado prefeitos eleitos pela sigla nas eleições de 2020. A sangria de pedetistas só não está sendo maior porque, com a eleição do senador Cid Gomes para comandar a sigla, os articuladores políticos do Palácio da Abolição passaram a desestimular a entrada de atuais prefeitos ou pré-candidatos do PDT para os quadros do PT ou de outras legendas sintonizadas com o governo do Estado. A leitura nos bastidores políticos é de que o PDT não repetirá nas próximas eleições a proeza obtida nas urnas nas eleições municipais de 2020. Com força política nos cenários nacional e estadual, o PT, que na eleição passada elegeu 18 prefeitos, se prepara para triplicar o número de gestores municipais. O PDT quer manter a Prefeitura de Fortaleza com o prefeito José Sarto, ou mesmo com o ex-prefeito Roberto Cláudio. O PT trabalha também com esse objetivo, sem qualquer perspectiva de, no primeiro turno, construir alianças com o PDT. A disputa pela Prefeitura da capital terá ainda outras duas candidaturas de peso. Uma, que já é antecipada, será do capitão Wagner, do União Brasil, e a outra a ser lançada pelo PL com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os movimentos dos partidos em direção às eleições municipais de 2024 já estão bem antecipados. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Para os eleitores, eu costumo dizer isso, o jornalista Beto Almeida, a eleição de 2024 ainda está bem distante, mas no presente é uma pauta permanente diária das lideranças partidárias. Afinal, os preparativos devem começar bem mais cedo, porque tem também aquela história, quem madruga, Deus ajuda. Exatamente, Luciano, é aquilo que a gente fala, né? Não dá para dormir de touca, principalmente porque numa eleição municipal o processo é muito disputado, são políticos locais, são interesses locais e os arranjos, ou seja, as alianças, costumam às vezes ser muito mais demorados do que, por exemplo, num processo que envolve uma eleição nacional, presidencial, aí a história é outra. No caso específico da capital, nós temos aí uma miríade de interesses partidários, ideológicos. Em Fortaleza mesmo nós temos a expectativa em relação a essa questão do PDT, que enfrenta internamente um processo de divisão. A gente viu as declarações recentes do atual presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, se colocando claramente como um nome para disputar a prefeitura, só que já admitindo que não tem espaço dentro do PDT, que deverá sair do PDT, claro, porque o PDT tem hoje o seu candidato natural, que é o prefeito José Sarto, que é candidatíssimo à reeleição, ninguém tem dúvida disso. Então, isso só já implica de como esse processo eleitoral, como esse embate que vai se dar em 2024, ele já está acontecendo e, como diz você, muita da população não está nem aí interessada ainda para essa questão, mas os políticos sim, inclusive por isso que os partidos, Zeno, estão agora nessa onda de fazer seus encontros regionais. A gente viu o PDT fazendo isso, o PSDB começou a fazer, o PT já está realizando, depois vem Capitão Wagner, enfim, todos já estão de olho no cenário eleitoral de 2024. Tem uma frase do Carlos Alberto nesse texto que ele nos trouxe aqui sobre esse cenário pré-eleitoral no Ceará que me chama a atenção, quando ele diz o seguinte: o PDT não deverá repetir a proeza de eleger mais de 60 prefeitos, a exemplo do que aconteceu em 2020. Naquele momento o PDT ainda estava com a estrutura de poder, estava com uma força maior, remanescente da presença no governo do Estado.
Estado, e hoje nós temos uma rotatividade entre as siglas. Hoje o PT tem o governo do Estado, e esse PT quer eleger pelo menos 1/3 das prefeituras nas eleições de 2024. Ou seja, jornalista Beto Almeida, a tendência é que nós tenhamos o PT hegemônico no cenário eleitoral pós-eleições de 2024 no Ceará, vindo aí como segunda força o PDT, depois o PSD e as demais siglas. E você não pode esquecer, inclusive, uma sigla que de repente pode ganhar uma certa musculatura, dependendo do que for colocado. É o PSB, que hoje está presidido por Eudoro Santana, que é pai do ministro Camilo Santana, que pode, inclusive, receber Evandro Leitão dentro das suas fileiras, Luciano. Para finalizar, jornalista Beto Almeida, hoje é feriado em Fortaleza, dia da padroeira Nossa Senhora Assunção e dia de comemorações e também de uma agenda da Igreja Católica. Você sabe que esse feriado aqui em Fortaleza é um feriado religioso, Luciano, que ele já está presente entre nós há muito tempo. Então, tem um detalhe, a Caminhada com Maria, que é um evento que é tradicional no calendário da Igreja Católica aqui para comemorar a passagem, né, a comemoração da nossa padroeira, que é Nossa Senhora da Assunção, há 3 anos que ele não era realizado por conta da pandemia. Então, neste ano, hoje especificamente, para comemorar a data religiosa, nós teremos a nossa tradicional Caminhada com Maria, esse evento que já foi declarado Patrimônio Cultural e Imaterial do Brasil, tá? É um patrimônio cultural e material do Brasil, reúne centenas de milhares de fiéis, de pessoas. É uma procissão lindíssima que sai da Barra do Ceará. São 12 quilômetros de uma caminhada por Maria que reúne religiosos, católicos, gente que gosta e que tem fé em Nossa Senhora. Então, a gente está aí para comemorar esse feriado hoje. Lembrando que essa programação vai ter início ao meio-dia lá no Santuário de Nossa Senhora da Assunção, com uma missa presidida pelo arcebispo de Fortaleza, Dom Antônio José Aparecida Tosi. Mas esse dia de fé e oração não é exclusivo de Fortaleza do ponto de vista da festa em homenagem à padroeira Nossa Senhora da Assunção. Não, Zenon. Em várias outras cidades do Brasil, inclusive aqui também no Ceará, por exemplo, Viçosa tem como padroeira Nossa Senhora da Assunção. Claro que a Fortaleza, ela tem muito mais uma tradição, então reúne muito mais fiéis, mas de fato, Nossa Senhora da Assunção, ela é padroeira em outros municípios. Final da nossa conversa aqui, ainda dá tempo, jornalista Beto Almeida, porque você nos chamou a atenção também sobre uma agenda que precisa ser cuidada e administrada pelos agricultores familiares. Exatamente, eu estou falando daquele programa Garantia Safra 2023-2024, que é da Secretaria de Desenvolvimento Agrário aqui do estado do Ceará e que, claro, os agricultores familiares precisam fazer sua inscrição para garantir esses recursos, inclusive o apoio da assistência técnica, de extensão rural, todo esse trabalho que é feito em relação à garantia dos agricultores familiares para essa safra 2023-2024. Então, qual é a questão? É que a inscrição já está acontecendo. Não pode deixar para a última hora. Nós já estamos no segundo semestre, avançando. E tem até o fim do ano para fazer isso. Mas tem que cuidar o quanto antes. Esse é o recado dado, inclusive, pela SDA, que pede que os agricultores familiares cuidem, façam suas inscrições.